Estamos ao vivo. Bom dia a todos que estão entrando aí nas redes Jornalistas Livres. Meu nome é Bruno Falsi. Boa tarde para quem está aqui da Europa, né? Meu nome é Bruno Falsi, correspondente de Jornalistas Livres aqui em Portugal, em Lisboa. E hoje a gente tem um novo aí jornalista livre na equipe aqui de Portugal, que é o Jorge Antônio, que é do Coletivo Andorinha também aqui de Portugal, e vai estar se juntando aí a esse boletim Pandemia Europa semanal. Como sempre, a gente está com a Maria Dantas, deputada do Parlamento do Congresso da Espanha, pela Esquerra Republicana de Catalunha, como toda semana, é nossa convidada especial. E hoje estamos com a Melina Sarnaglia, de Bolonha, na Itália, e a gente vai atualizar aí para o pessoal os principais acontecimentos da semana aqui na Europa durante a crise e a pandemia do coronavírus, como a gente vem fazendo aí nos últimos 2 meses. Jorge, se puder fazer a entrada sua aí, fique à vontade. Obrigado, Bruno. Uma boa tarde, né, para quem está aqui na Europa. Bom dia para quem está no Brasil. Boa tarde, Maria Dantas. Boa tarde, Melina. É uma honra estar aqui com vocês. E vamos lá para mais essa participação, para essa primeira participação aí junto com os Jornalistas Livres. É uma grande honra. Sempre acompanhei e agora estou aqui junto com vocês. Espero que façamos boas parcerias aqui, bons trabalhos para divulgar tudo isso que vem acontecendo, não só aqui na Europa, mas como também no mundo inteiro, aí no Brasil principalmente, né, principalmente com essa crise do coronavírus, a crise do coronavírus, a crise política também, e temos muito, de fato, a denunciar acerca do que acontece no Brasil, principalmente no aspecto político. E como o tema aqui do nosso boletim é a pandemia, eu acho que, enfim, isso está sendo publicitado no mundo inteiro, todo mundo está de olho no que está acontecendo no Brasil, e o que está acontecendo no Brasil, de fato, é muito sério. Alguns números a se destacar aqui, se vocês me permitem, eu vou partilhar aqui a minha tela, para falar sobre alguns números sobre a pandemia, né? Nós temos aqui nós utilizamos o Worldometers, que é um site que apresenta em tempo real os números da pandemia, os números global da pandemia, né? Então, eu acho que vale um destaque muito negativo, né, do Brasil no que se refere ao número de mortes, ao avanço da pandemia. Hoje estamos com 21.116 mortes no Brasil. Isso até a publicação desses dados aqui, que eu acredito que seja em tempo real. Enquanto na Espanha, nós tivemos, na Espanha da Maria Dantas, nós temos até então 28.628 mortes, e na Itália, da Melina, 32.616 mortes. Mas eu queria destacar, a gente sabe que os números de mortes e de casos confirmados aqui são muito grandes, mas eu queria destacar uma coisa muito importante, que é o número de testes realizados em cada país. Na Itália, até agora, foram realizados 3.318.778 testes, enquanto na Espanha foram realizados 3.037.840 testes. E aí é a curiosidade, os números do Brasil. Até hoje, no Brasil, com uma população de 212 milhões de pessoas, foram registrados apenas 735.224 testes. É um número muito abaixo, muito aquém daquilo que deveria ser praticado num país da dimensão do Brasil. Então eu começo aqui já com uma reflexão e com uma pergunta aqui para a nossa convidada permanente, a Maria Dantas, e para a Melina, que está lá em Bolonha. Queria saber de vocês aí, como que é o acesso aos testes, como que o governo testa as pessoas, é fácil, é democrático, é barato ou não, é de graça, como que a Espanha e como que a Itália vem tratando essa questão dos testes, esses dois países que, como sabemos, foram amplamente afetados pela pandemia. Comece tu, Maria.
Não, pode começar você, tanto faz. Eu sempre começo. Bom, no princípio a Itália estava testando só as pessoas que eram sintomáticas, então isso também dava um panorama, um desenho um pouco difuso, né? Um pouco borrado do que era esse quadro da pandemia aqui, mas depois começou a testar todo mundo que apresentava minimamente sintomas, não só sintomas graves, mas minimamente sintomas. A partir da última semana, a gente começou a ter a possibilidade de fazer o teste voluntariamente. Então, o teste custa em torno de 28 euros. Hoje não é bom fazer essa conversão no Brasil quanto custaria em reais, porque seria absurdo. Mas você pode voluntariamente se dirigir ao seu médico de base e fazer a requisição do exame. Isso te ajuda ajuda a Itália em que sentido, né? Você consegue ter um mapeamento um pouco mais amplo das pessoas que tiveram o vírus, mas não apresentaram sintomas. Então, o quadro começa a ter um delineio um pouco mais robusto, assim, né? Para a gente ter a dimensão, inclusive, de como uma possível segunda onda pode chegar se essas pessoas estiverem já imunizadas, né? Então, na Itália funciona um pouquinho assim. A gente tem muitos casos de pessoas em tratamento domiciliar, né? Então, a partir do momento que é identificado o vírus, essa pessoa ela não vai para o hospital, ela tem todo o tratamento, o sistema de saúde que chega até a sua casa para fazer o monitoramento e ajudar no controle, no tratamento do coronavírus. Obrigado, Melina. Maria Dantas? Bom, aqui na Espanha, inclusive, é algo raro, algo estranho, porque muitas vezes, em muitos comparecimentos diários, o governo diz que somos recordistas, não? Em testes PCRs e testes rápidos. E então, um dia sai, a CNN desmente, no outro dia sai outro meio de comunicação e diz que somos o oitavo estado da OCDE em testes, enfim. Então, eu realmente confio no que dizem os cientistas e realmente a capacidade do sistema sanitário da Espanha de atenção primária para o diagnóstico precoce, que isso é importantíssimo nessa época de pandemia, né, dos novos casos do coronavírus, também é um dos principais critérios para o Ministério de Sanidade, que ademais sai cada dia na televisão, acompanhado agora já não dos militares, que é uma das reclamações que eu sempre fiz, essa militarização da informação aqui na Espanha, estabeleceu o que estabeleceu o Ministério de Sanidade aqui, né, de Saúde, que para que as províncias pudessem avançar na fase do processo, do que eles chamam aqui de desescalada, né, se teria que fazer sim ou sim, obrigatoriamente, os testes que nós chamamos de PCR no mundo inteiro, né? Nos casos que são das pessoas que são suspeitas de ter coronavírus, né? Isso realmente, segundo o meu ponto de vista, é importantíssimo, porque, inclusive, esse critério foi modificado desde o começo. A Espanha, uma coisa que eu gosto muito, que foi feito aqui na Espanha, e eu acredito que no mundo inteiro, o coronavírus, essa pandemia é nova. Os países não estavam acostumados a determinado tipo de gestão dessa doença, desse vírus. Portanto, aqui na Espanha foi feito muito teste, deu certo, continuamos. Teste, não deu certo, modificamos, né? Então, as provas, as análises estão sendo feitas a nível do sistema público de saúde, em todos os casos que são suspeitos. Existe também a nível privado, mas aqui na Espanha é uma parte pequena da população que utiliza esse tipo de teste, ou seja, basicamente que paga para que se faça o teste. E aqui cada comunidade realmente decidiu, ou pelo menos teve distribuída essa competência, porque vocês sabem que aqui na Espanha
é um estado conformado por comunidades autônomas, que algumas têm trasladada a competência em sanidade. Nesse sentido, o critério foi definido por cada comunidade autônoma, né? E para acabar, até o dia 14 de maio, os dados que eu tenho, existem dados mais recentes, mas eu fiquei com esse porque foram super reconhecidos pela OCDE e etc. 1.919.411 testes PCRs que foram realizados aqui na Espanha, que foi mais ou menos uns 41% de provas por cada 1.000 habitantes. Isso eu estou falando em todo o estado espanhol, que temos mais de 47 mil habitantes. E realmente situa a Espanha em todos os países da OCDE em um dos lugares assim. Acho que travou a conexão da Maria Dantas. Travou? Oi, Estão me ouvindo? Acho que agora voltou, Maria. Acho que agora voltou. Tá bom. E a última notícia, né, que nos informou o ministro de Sanidade, é que durante a última semana a realização de testes de PCR aumentou 18% e chegamos a 42 mil provas, que são testes diários. Aqui na Itália, a gente tem uma média, nas últimas semanas, entre 50 e 70 mil. É um número bastante alto, e esse número de testes elevados ajuda a confirmar a descida da curva, né? A confirmar como que a contaminação realmente está chegando num nível um pouco mais controlável, digamos. Obrigado, Maria, obrigado, Melina. Eu acho que a gente poderia abordar um assunto que saiu ontem, inclusive, na mídia espanhola, que a gente já abordou anteriormente. A Maria estava aqui comigo, a gente esteve em Berlim com a Camila, né? E a Camila nos informou sobre as manifestações da extrema-direita lá em Berlim contra o coronavírus, contra a quarentena, e contra o isolamento social, contra a ciência, né, e contra a Organização Mundial de Saúde, contra toda a lógica possível da humanidade, né, e sem uma completa insanidade está tomando conta das pessoas, não apenas no Brasil, né, e aí eu queria mostrar algumas imagens em relação a isso. Por exemplo, ontem saiu uma notícia que Stuttgart, na Alemanha, proibiu protestos contra as medidas restritivas. A impossibilidade de manter distanciamento e risco de contágio pelo coronavírus pesaram em decisão que baniu o ato convocado pela AfD. Ministro alemão alerta sobre manipulação promovida por extremistas de direita. E aí, isso não só lá, né? A gente vem aqui, extrema-direita espanhola manifesta-se em automóvel contra governo. O partido espanhol de extrema-direita, Vox, organiza no sábado manifestações em automóveis nas principais capitais de província do país para protestar contra a forma como o governo socialista tem gerido a crise do Covid-19. Lembrando, quando ele fala de sábado, ele está falando de hoje. Então, hoje, na Espanha, as pessoas estão protestando, os fascistas, a extrema-direita, os negacionistas, né, os terraplanistas, estão protestando contra as medidas de quarentena do governo espanhol. E isso não só na Espanha, não só na Alemanha, né? Aqui a matéria do El País, de alguns dias atrás, analisando o que pensam as pessoas nos Estados Unidos, que mesmo no epicentro da pandemia, protestam contra a quarentena. Protesto contra o confinamento reúne um universo variado de cidadãos, enquanto mortes por Covid-19 passam de 78 mil. E aí você vê umas fotos bizarras, né? Como as fotos lá que a gente vê também no Brasil. Então, Maria, hoje você entrou mais cedo um pouquinho, a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho mais cedo, e você me pareceu bastante indignada com a situação aí do Vox na Espanha, que está saindo às ruas
num cenário muito parecido do cenário do Brasil, né? Do Brasil do Bolsonaro. A gente queria saber, primeiro da Maria, como é que está sendo essa loucura aí na Espanha, e o que o governo está fazendo para impedir isso, já que a gente viu que o governo alemão tomou medidas, né? Para impedir que esses terraplanistas saem às ruas. E da Melina, a gente queria saber como é que está na Itália, se esses tipos de protestos, afinal eu não cheguei a ver nas notícias, não se fala muito sobre isso, então a gente queria saber se isso não se fala muito, se está acontecendo e não se fala, ou se realmente não está acontecendo na Itália, que também tem uma extrema-direita grande, né? Uma extrema-direita organizada aí em volta do Salvini. Então, Maria, por favor, se puder comentar para nós. Sim, Bruno, inclusive, muito obrigada por comentar esse tema, que eu acho que é super importante, porque, inclusive, nós podemos fazer um enlace com o que está acontecendo no Brasil, guardadas as devidas proporções, que Bolsonaro é único no mundo inteiro, que já sabemos, né? Portanto, a Espanha, as características da extrema-direita na Espanha, as características da extrema-direita, melhor dizendo, no mundo inteiro, são diferentes, né? Porque tem as características conjunturais de cada país. Mas, nesse sentido, a pandemia, segundo o meu ponto de vista, unificou os discursos da extrema-direita mundial. Nesse sentido, aqui na Espanha, tem uma particularidade horrível, porque vocês sabem que desde o dia 10 de novembro do ano passado, o Vox, que é o partido de extrema-direita, inclusive uma boa parte do Vox saído diretamente do Partido Popular, que é o partido de direita da Espanha, aquele partido que foi fundado pelo ministro Fraga, um ministro que era ministro de Franco. Então, esse partido ele foi criado já na época da redemocratização, nos anos 70, final dos anos 70, né? Então, o Vox, ele é assim, uma confluência da parte mais reacionária do Partido Popular, de confluências também da Falange Espanhola, que ainda existe e continua existindo, da Democracia Nacional, que é um partido político que vocês podem entrar no Google e podem ver que eles estão assim orgulhosos do seu passado franquista e presente também franquista, e de vários grupos milicianos, paramilitares, realmente neonazis. Dito isso, o que foi que o Vox fez para ganhar as eleições? Desculpe, basicamente escondeu o que nós dizemos, o bate, né, aquele, não sei como se chama, o bastão de beisebol, colocou uma gravata, fez uma candidatura bastante ampla, de gente vinda daquela direita reacionária, mas com uma grande diferença, de gente com mestrado, gente com doutorado, mulheres lindas, maravilhosas, que falam bem, falam mansinho, mas são realmente reacionárias e fascistas, e os homens também. Diferença do bolsonarismo, não são chulos. Aproximações com o bolsonarismo, sim, que são muito terraplanistas, negacionistas, machistas, fascistas, islamófobos, etc. Dito isso, desde o dia 10 de novembro do ano passado, o Vox é a terceira força política da Espanha. Temos 52 cadeiras no Congresso de Deputados, assim, do meu lado esquerdo e aqui em cima, estão sentados esses deputados, e com essa legitimação que nós sempre falamos do fascismo, né? Eles não precisam dizer às pessoas, vocês têm que ir para a rua para exigir a demissão do Pedro Sánchez. Não. A própria institucionalidade de que eles estejam no poder legislativo e em muitos poderes executivos no Estado espanhol. Não podemos esquecer que no ano passado, depois que o Bolsonaro ganhou a presidência do Brasil, o Vox virou a terceira força na Andaluzia, entendeu? Temos aí muitos deputados do Vox e estão governando a Andaluzia com o Partido Popular, com Ciudadanos e Vox. Então, eles dão essa legitimidade para essa parte da população que muitos são fascistas, mas tem uma grande parte que não é fascista diretamente, mas que compra esse discurso. Vocês se lembram quando a gente dizia que não existia uma terça parte do Brasil fascista?
Pois bem, ficou claro agora que só existe realmente esse 30% residual. Pois aqui acontece o mesmo. Só que esse fim de semana, eles estiveram dentro do decreto do estado de alarme aqui na Espanha, que o decreto de estado de alarme, ele não proibia, na primeira fase sim, estava absolutamente proibido, mas já estamos na quarta prorrogação. Essa quarta prorrogação, ela não proíbe manifestação, porém, proíbe sim que não se tomem as medidas necessárias, que é o que está acontecendo com os ricos, por exemplo, de Madrid, aqui do bairro de Salamanca, descendo para fazer um panelaço. Eles não guardam as medidas necessárias para se fazer uma manifestação. Nesse sentido, e vou acabando para dar espaço aos outros e às outras não, que cada dia eles saem às ruas, às 8 da noite, e hoje, no dia 23, é um dia especialíssimo para eles, porque é a primeira vez que Vox convoca diretamente, saiu do armário diretamente, ele convocou, o partido político Vox convocou as manifestações em toda a Espanha no dia 23, que faz pouquíssimo tempo, que inclusive passaram por aqui. Vocês podem acessar as redes sociais. Madrid estava tomada, a mesma carreata que a gente viu no Brasil, nós vivimos aqui hoje em Madrid e em muitas cidades da Espanha. Isso é ilegal, isso está contra o decreto-lei de estado de alarma, só que existe aqui na Espanha, infelizmente, que é o que eu sempre falo, esse ranço que ainda nós vivemos do pós-franquismo, da pós-ditadura, do pós-fascismo. Parece que a instituição, e já falo diretamente, o Ministério do Interior, que é o responsável de proibir essas manifestações filofascistas, parece que tem medo de proibir. No primeiro momento, o ministro Grande Marlaska assim que proibiu, né? Mas depois, utilizando uma falácia, a mesma falácia que Bolsonaro utilizou nesse vídeo que nós acabamos de ver ontem, que foi colocado à disposição da cidadania brasileira, que é essa falácia que diz o seguinte: eu estou dentro do meu direito, eu estou dentro do meu direito constitucional de ir e vir, e não é o Estado que vai me dizer o que eu tenho que fazer. Isso é uma falácia, porque existe algo que vai além disso, que é o direito de preservar a saúde da coletividade. E, infelizmente, a extrema-direita está utilizando esse direito constitucional, inclusive um direito humano, para colocar como refém as instituições e colocar em jogo o Estado de Direito em vários países do mundo. Obrigado, Maria. Melina? Sem dúvida, a direita e a extrema-direita estão se valendo da oportunidade do lockdown, da reclusão, para ganhar adeptos e propagar o seu discurso, né? É curioso que na Itália, ainda com uma presença bastante forte do Salvini, que perdeu bastante popularidade depois que saiu do governo no ano passado, mas que ainda tem o seu séquito bastante forte, mesmo as críticas do Salvini ao modelo de gestão que estava sendo feito pelo governo central durante a crise da pandemia não repercutiram nas vozes, nos ouvidos que o ouvem para ter uma força de manifestação como a gente está vendo em outros países. Acho que a proibição completa de trânsito na rua com uma multa bastante alta que acabou na última segunda-feira, essa restrição, né? Foi sim um apoio para que esse tipo de aglomeração não acontecesse, mesmo com os 2 metros de distância, como tem acontecido na Espanha, mas eu acho que, como a situação na Itália foi realmente bastante dura e a população, especialmente a população do norte, que é em geral a população mais com tendências à direita, digamos, como eles foram muito baqueados mesmo pela pandemia, com muitos familiares, com pessoas que você conhece, a pandemia acaba tendo uma dimensão um pouco mais real e palpável na vida das pessoas do que acontece para a grande maioria de nós que não conhecemos ninguém que
eventualmente não conhecemos ninguém que ficou doente, né? Então, acho que essa dimensão da realidade próxima também ajuda isso. Isso não quer dizer que não tenham pessoas que não acreditem, não advoguem contra o lockdown e mesmo contra o coronavírus, com todo tipo de fake news e de negacionismo que a gente está acostumado a ver. Então, desde segunda-feira, por exemplo, os bares em algumas regiões já podem funcionar, mas hoje, de ontem para hoje, um bar, um pub em Milão, voluntariamente fechou as portas porque a população que frequentava o local não respeitava as leis de segurança, as leis o bom modo de convivência durante essa nova fase do lockdown. E quando interpelados, os clientes diziam que o coronavírus não existia, que isso era um argumento do Estado para tolher os nossos direitos de ir e vir. Então, sim, esse pensamento existe, mas ele, felizmente, não encontrou adesão para concentrar, para aglutinar, como em outros países. Por enquanto, vejamos. Obrigado, Melina. Eu não sei se o Jorge quer fazer uma relação com Portugal também, já que a gente está aqui em Portugal, e o Jorge é um ativista do Coletivo Andorinha, Frente Democrática Brasileira de Lisboa, que também faz parte do movimento antifascista aqui em Portugal. Então, Jorge, se você quiser dar um panorama em Portugal do que está acontecendo. Sem dúvida, Bruno. Eu escuto a Melina e a Maria Dantas comentar sobre a realidade dos respectivos países, né? Da Itália e da Espanha, e me faz pensar que o ser humano é ser humano em todo lugar, né? Não tem jeito. Aqui em Portugal também a gente tem uma parte da população, uma parte muito grande, que inclusive está com medo de retornar às ruas, né? Considerando inclusive que Portugal chegou num momento agora de desconfinamento, muito gradual, muito discreto, né? Mas ainda mais discreto que essa volta, ainda mais discreta que essa volta, é a volta espontânea da própria população, porque as pessoas ainda estão com medo de sair de casa, elas estão com medo de frequentar lugares públicos, transporte público. Então, ainda que o governo esteja, inclusive, em alguns momentos, incentivando a volta das pessoas para os lugares públicos, a frequentarem os cafés, todos esses serviços de atendimento ao público, principalmente, com muitas restrições, mas mesmo assim as pessoas estão muito cautelosas, né? E isso reflete muito bem, ou explica muito bem, o porquê do número abaixo da média, tanto de infectados quanto de mortes em Portugal. Claro que existem outras explicações, existem outras características, mas é fato que o comportamento da população, que é o que nós estamos a falar nesse momento, o comportamento da população aqui em Portugal tem sido algo que tem feito a diferença, né? Aqui também, como em Portugal, nós temos algumas figuras, inclusive do cenário político, que representam bem esse avanço da extrema-direita, né, que acontece tanto na Espanha, quanto aí na Itália, e no Brasil, e em outros países também aqui da Europa. Mas aqui nós temos também algumas figuras que incentivam, inclusive, o retorno da economia, que acham que isso tudo é um exagero e que obviamente, atacam principalmente os partidos de esquerda, que defendem ali com muita garra a proteção. Aqui a gente tem uma figura chamada André Ventura, né? Que ele é de um partido chamado Chega, que é uma cópia muito mal feita. É difícil a gente imaginar uma cópia mal feita de Bolsonaro, né? Mas o André Ventura aqui em Portugal, ele consegue ser uma cópia mal feita de Bolsonaro. Ele é tão chucro quanto o Bolsonaro, ele é uma figura tão abjeta quanto o Bolsonaro no Brasil, mas aqui ele consegue, inclusive, obter a rejeição da própria direita, né? Coisa que agora no Brasil está começando a acontecer. Agora no Brasil a direita está acordando para o que está acontecendo, né? Ela está acordando para quem é o Bolsonaro. Aqui não. O André Ventura, ele já tem a rejeição, inclusive da própria direita. Ele de fato não é popular, mas
isso não significa que Portugal não deva ficar atento ao avanço do discurso dele, inclusive porque ele já se manifestou como um pré-candidato à presidência da República. Mas, enfim, eu não sei se o Bruno quer comentar alguma coisa também em relação a isso, mas eu também queria colocar com a Maria Dantas, que ela falou que o ministro do Interior ele tem medo aí, né, de agir contra essas manifestações, e eu queria saber dela que ela faça uma relação, inclusive, já que a gente falou daquele vídeo bizarro do Bolsonaro de ontem, que ela faça um paralelo acerca deste vídeo, porque a gente teve também um ministro de Estado brasileiro ameaçando um outro ministro, né, ameaçando o ministro do STF de prisão, pedindo a prisão do ministro do STF, né? Ou seja, há uma semelhança quanto a isso, quanto ao que acontece no Brasil, e também queria saber da Melina, como que é a repercussão de tudo isso aí na Itália, especialmente nesse meio fascista, o que acontece no Brasil, como que repercute aí na Itália, e se esse vídeo também repercutiu aí. Maria Dantas, se puder comentar, por favor. Ok, gostei muito da fala de vocês, gostei e coincido bastante com a fala de vocês. Antes de responder a sua pergunta, se você me permite, que eu acho que é muito pertinente, porque aqui, no que eu vou falar agora, segundo o meu ponto de vista, como dizemos, não me sai nem a palavra em português, me sai em catalão, é honrar o problema, ou seja, é o eixo do problema. A ver, nós sabemos, e as pessoas que estudam direito constitucional, né, que a defesa dos direitos humanos, certo? E não digo eu, né, dizem diversos organismos internacionais, a Confederação Internacional de Sindicatos, etc. Não? Realmente, a defesa dos direitos humanos deveriam ser realmente a linha vermelha para, falando da União Europeia e já, né, fazendo assim a abrangência para outros estados do mundo, que deve ser respeitada essa linha vermelha em tempo de coronavírus, né? Existe, por um lado, aqui é que eu quero deixar claro, por um lado existe essa legítima vontade da população de se manifestar, volto a dizer, legítima vontade da população de se manifestar no mundo inteiro, né, para que as medidas que foram tomadas em diversos países do mundo, e agora já eu aterriço aqui na Espanha, né, que realmente foram medidas muito radicais para proteger a saúde pública, a economia, emprego, proteger trabalhadores. Bom, aqui nós poderíamos estar muitas horas falando, porque realmente eu sou bastante crítica com as medidas que foram feitas pelo governo da Espanha, mas legitimamente eu faço a minha crítica, mas aqui está a diferença entre uma crítica de uma pessoa de esquerda, né, e uma crítica de uma pessoa da extrema-direita, né? Sabemos que essas medidas realmente podem restringir os direitos e as liberdades fundamentais, as liberdades individuais e também coletivas, que são produto das constituições de cada Estado, né? E também de instrumentos internacionais e falando da Europa, instrumentos europeus de direitos humanos, como, por exemplo, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, econômicos e sociais também, das Nações Unidas, os convênios da Organização Internacional do Trabalho, Convênio Europeu de Direitos Humanos e a Carta Social Europeia do Conselho de Europa. Então, é legítimo e é importante e necessário que as pessoas sejam críticas, baseadas nesse direito fundamental ao protesto que nós temos. Aqui na Espanha, nós temos uma lei que nós apelidamos essa lei de Lei Mordaça, que é uma lei que foi feita na época do Partido Popular, que inclusive está dentro do acordo que fez a Unidas Podemos e o PSOE, essa confluência, essa coalizão que foi feita no governo da Espanha, com Unidas Podemos e com o PSOE, e um dos termos desse acordo é que vão derogar essa lei Mordaça. Então, dito isso, que eu tinha que dizer, né, que todas essas respostas à crise do coronavírus devem obrigatoriamente cumprir os direitos humanos e garantir o respeito desses direitos humanos e também do Estado de Direito, incluindo o respeito
respeito aos princípios de direitos fundamentais no trabalho, na saúde, etc. Portanto, eu acho que eu deixei bastante claro que uma pessoa, como, por exemplo, hoje de manhã em Barcelona, na frente do governo da cidade, do governo do estado, pessoas de ideologia de esquerda foram se manifestar, porém com uma ideia muito diferente, ou seja, absolutamente antagônica ao que esse povo da extrema-direita está saindo para pedir de uma forma, diria eu, inclusive, que de uma forma pensando em uma eugenia, que é o que está utilizando o Bolsonaro no Brasil, para convocar a população da Espanha, trabalhadora, a população operária, a população obreira da Espanha, para voltar a trabalhar, ok? Dito isso, companheiro, fazer uma comparação entre o que eu assisti desse vídeo do Bolsonaro, e olhe que não liberaram todo o vídeo, mas fazer uma comparação é muito difícil. É muito difícil. Eu não compararia frases, porque realmente, nesses 25 anos que eu moro aqui na Espanha, eu não vi, não ouvi de um ministro ou de um cargo assim, de alto escalão da política espanhola o que eu assisti nesse vídeo da reunião ministerial, né, do Bolsonaro. Eu poderia fazer algum tipo de relação lato sensu, né, com a extrema-direita da Espanha. A ideia de seguir uma linha não institucional, por exemplo, conclamando as pessoas na rua, isso é muito do filofascismo, né? Só que a extrema-direita na Espanha, nesse sentido, ela sim levanta a bandeira das instituições da Espanha, porém, e aqui é importantíssimo explicar, uma institucionalidade passada, uma institucionalidade franquista, uma institucionalidade pré-constitucional. O Brasil não passou pelo que passou aqui. A Espanha, cada país tem a sua história. O problema do Vox é essa. Eles sim aceitam a instituição. Eles não são fora da instituição, como faz Bolsonaro, né? De destruir as estruturas republicanas. Não. Vox quer manter as estruturas monárquicas, só que as estruturas monárquicas pré-constitucionais, a Constituição, a primeira Constituição democrática, né, depois do fascismo da Espanha. Então, aqui você encontra de tudo, né? Aqui você encontra desde um senhor passeando na rua com uma bandeira, com aquela águia negra pré-constitucional, até condecorações a Billy El Niño, que, a propósito, morreu na semana passada, o brilhante ilustra do Brasil, morreu na semana passada de velho, morreu de Covid, mas morreu com as suas medalhas postas. Então, a diferença é essa, que eles respeitam a institucionalidade, mas uma institucionalidade da época do Franco. Obrigado, Maria. Melissa, se você quiser comentar algo. Melina, perdão. Super acostumada. Bom, aqui na Itália a gente tem uma situação política bastante diversa do que acontece, por exemplo, na Espanha, mesmo no Brasil, no sentido de que aqui a gente não elege o presidente, não é uma figura que é eleita pela população, né? Você elege o partido que forma um governo. Felizmente, o governo que tinha sido formado em 2018 foi dissolvido no ano passado, porque eu, sinceramente, não sei o que teria sido da Itália com Salvini conduzindo a Itália durante a pandemia. Assim, acho que a gente teria tido, talvez, uma ação um pouco à la Bolsonaro, né? Porém, as críticas ao governo acontecem todo o tempo pelos grupos de direita, então, cada movimento que o governo faz, seja bom ou ruim, eu mesmo tenho as minhas críticas ao modo como ele conduz certas coisas, mas não importa que movimento faça o governo, a direita entra para tentar fragilizar e diminuir o avanço e a melhoria das coisas, né? Se a gente pensar que, felizmente, esse tipo de ação e abordagem da direita não tem tido muito resultado. Por quê?
o governo italiano, ao menos nesse momento, o governo que o Conte é o primeiro-ministro, você tem cada vez mais pessoas apoiando o governo, né? A taxa de aprovação da população tem crescido nesse sentido, o que dá uma tranquilidade nesse pensamento de que a extrema-direita se vale da oportunidade do coronavírus, da fragilidade que o Estado mostra nesse contexto, para ganhar espaço, né? Um outro fator interessante na Itália é a quantidade de fake news que existem aqui. Eu acho que é pare com o Brasil. Se você pega, por exemplo, aquela atualização do Google do seu telefone, você vê tipos de notícias que às vezes não são necessariamente mentira, então no sentido de que, por exemplo, teve um assalto em algum paesino picolíssimo, pequenininho. O destaque dessa notícia vai ser o fato de que o assaltante era tunisiano, e não o que aconteceu de fato naquele contexto. A quantidade de desinformação que acontece, por exemplo, sobre o reddito de cittadinanza, que é o apoio do governo às famílias mais carentes. Mesmo agora, durante o último decreto do governo, agora o decreto Rilancio, ele prevê a sanatória, que eles chamam, né? Que é a concessão do permesso de soggiorno, a regularização dos imigrantes ilegais que trabalhavam como cuidadores de idoso e na agricultura, a legalização deles por pelo menos 6 meses. Esse foi um dos maiores entraves dentro do interno no governo para aprovação do decreto, porque a extrema-direita, obviamente, queria bloquear esse tipo de concessão. Então, você tem um universo, um caldeirão aí rodando. A NET, por exemplo, nos comentários, diz que acha que a extrema-direita está recrudescendo, né? O Covid mostra para a gente a necessidade do Estado, mas ele tem mostrado também as fragilidades do Estado. E eu acho que é nesse gap que a gente precisa tomar cuidado para que a extrema-direita não encontre adesão naquilo que ela está dizendo. Assim. Obrigado, Melina. Acho importante, a gente não chegou a conversar, mas a Melina nos dizer quanto tempo você vive na Itália, Melina, já? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Você foi a trabalho, a estudo? Como foi? Vim a estudo, sim. Vim a estudo. Aí você vai ficar e depois você volta para o Brasil. Não. A princípio, não. A princípio você pretende ficar aí na Itália. Então a gente já adianta para te convidar em outros boletins, em outros momentos que a gente quiser falar sobre a Itália. A gente gostaria de contar com a sua contribuição. A gente já vai se encaminhando aí para os 15 minutos finais, na verdade, se a gente tiver ainda coisas para falar de interessante. Eu acho que o Jorge, por exemplo, quer Não, falar. Bruno, eu só queria fazer um comentário, já que você perguntou aí do tempo da Melina, quanto tempo ela está na Itália. Acho que é bom também citar o tempo da nossa companheira Maria, também, a Maria Dantas, que está aí também na Espanha, já praticamente na metade da vida, praticamente não, né? Mais da metade da vida dela, talvez, já aí na Espanha. Metade. E ela que fez aniversário essa semana, né, Bruno? É bom lembrar disso. Isso aí, foi aniversário da nossa companheira, nossa querida Maria Dantas, nossa liderança brasileira aqui em um parlamento europeu. Nossos parabéns a toda a rede dos jornalistas livres, muito bem lembrado, Jorge, a essa importante guerreira da democracia e da justiça social, e principalmente das lutas dos imigrantes brasileiros aqui na Europa, o qual a Maria sempre foi uma militante pelos direitos dos imigrantes. Maria, a gente queria, na verdade, que você continuasse a falar um pouco mais sobre essa questão da ascensão da extrema-direita aqui na Europa, né? E lembrando que a Espanha, apesar da Espanha ser um dos governos da esquerda da Europa, né, uma coligação de esquerda entre o PSOE e o Podemos, o Partido Socialista Obreiro Espanhol, e o Podemos, que é um ajuntamento de partidos de esquerda,
né, entre eles, inclusive, o Partido Comunista Espanhol, e a questão da ascensão do fascismo, que ao mesmo tempo que a gente tem um governo de esquerda na Espanha, a gente tem a ascensão do Vox, que já vem tomando espaço político cada vez maior na Espanha, e aqui em Portugal também, com o André Ventura, o espaço dado a ele na mídia é cada vez maior, o espaço dado a ele na imprensa, o espaço dado a ele no debate público, e ele, inclusive, já é um pré-candidato aí à presidência da República aqui em Portugal e está entre os mais votados, né? Ele está aí na disputa dos 3 maiores. Então, eu acho extremamente perigoso esse cenário, ou seja, para quem nos acompanha do Brasil, não é local, o bolsonarismo, o terraplanismo, a negação da ciência, a negação de todos os preceitos científicos que foram criados e através de muita luta política, né, desde a Revolução Francesa, que a gente vem tentando afirmar essa sociedade da ciência, está sendo completamente negado por um bando de lunáticos, né, ainda mais lunáticos, porque não há outra palavra a se dizer, quando a gente está no meio de uma pandemia e a negação da ciência significa morte, significa um assassinato vindo dos líderes do Estado, do seu próprio povo, né, Maria? Então, por favor, se pudesse nos falar, inclusive do Bolsonaro, né? Eu acho que a gente podia aproveitar esse final para o pessoal que está nos acompanhando do lado do Brasil, comentar um pouco desse discurso do Bolsonaro de ontem e como ele foi recebido na imprensa espanhola, como ele foi recebido aí na imprensa italiana, na imprensa e na sociedade, né, em geral, porque a imprensa não é porta-voz da opinião pública, né, apesar de a imprensa hegemônica tentar se dizer porta-voz dela. Por favor, Maria. Ok, 3 temas. Primeiro, muitíssimo obrigada pelos parabéns aqui ao vivo. Sim, eu fiz 51 anos, portanto, eu já tenho mais tempo aqui. Bom, em novembro eu vou ter mais tempo aqui vivido do que no Brasil. Muito obrigada, jovencíssima, 51, com muita energia para seguir adiante. Segundo tema, que eu acho que é importante, não só aqui na Espanha, mas no mundo inteiro, né? Que na época agora, nessa época da pandemia, né, que muitos países do mundo, já me centrando aqui na Espanha, utilizaram assim de medidas excepcionais, seja estado de alarma, seja estado de exceção, etc., o que diga a Constituição de cada lugar. Também houve essa experiência nefasta que nós estamos passando, e já falo diretamente das classes trabalhadoras, né? Esse cenário assim misto, segundo o meu ponto de vista, né? Que a gente pode incluir aqui algumas experiências nacionais e umas mais leves, mais brandas, outras mais preocupantes, né? Na semana passada eu estive lendo um relatório que enviaram à Confederação Europeia de Sindicatos e já sabemos perfeitamente, as pessoas que seguimos o dia a dia aqui na Espanha, mas que, lamentavelmente, né, o resumo desse relatório é que, a nível nacional, aqui na Espanha, infelizmente, realmente foram produzidas várias tentativas, e muitas já feitas, e já se está utilizando aqui, de deixar de lado esses direitos humanos que eu falei na minha fala anterior, né? E, particularmente, os direitos das pessoas trabalhadoras, os direitos dos sindicatos, né? Basicamente, direitos sociais, direitos civis, os direitos fundamentais de cada um, e etc. Com a desculpa dessas medidas emergenciais para a gestão do Covid-19, né? Mas a finalidade, nós sabemos perfeitamente que também existe essa via de manter o status quo, né? E de, segundo eles, relançar e aumentar a atividade econômica tão prejudicada nessa época, né? Mas também a gente tem que ver, e aqui também eu já falo para o mundo inteiro, que as diferentes medidas que foram tomadas, né, estão aumentando objetivamente as desigualdades. A exclusão social aqui na Espanha será terrível.
Estamos falando de uma taxa de desemprego de 20%, que é, assim, recorde na história da Espanha. E aonde vai cair? Aonde vai cair toda essa desigualdade? Aonde vai incidir diretamente nesse povo aqui do bairro de Salamanca, desse povo desse bairro rico aqui, que em São Paulo seria Higienópolis, eu acho? Não, vai cair realmente essas medidas econômicas, com a desculpa da pandemia, vai cair nos ombros da classe trabalhadora. E pior ainda, vai cair nos ombros das pessoas mais vulneráveis, as pessoas que estão trabalhando em condições mais precárias. E aqui já entra no meu campo, que é em cima dessas 700 mil pessoas no Estado espanhol que não têm papéis, que trabalham irregularmente, pagando os seus impostos, que moram aqui há anos e que não são reconhecidas como cidadão e cidadã. Então, antes de passar para o terceiro ponto e fechar, é fato que os governos do mundo inteiro estão introduzindo essas iniciativas legislativas. Gente, é muito importante, é que são leis que estão sendo feitas no mundo inteiro para reduzir os direitos sindicais, sociais, os direitos de proteção à classe trabalhadora, né? Os direitos com relação que faz incidência diretamente com as demissões, com o tempo de trabalho, com o salário mínimo, com os convênios coletivos, ou seja, basicamente está fazendo essa incidência direta no diálogo social. Então, a gente tem que estar muito alerta, né? Volto a dizer, a gente tem que fazer essa diferença entre essas críticas legítimas e reivindicações das esquerdas mundiais, e aqui me incluo, e essa extrema-direita terrível, reacionária, que sai na rua cada dia. A extrema-direita, o que ela está tentando fazer aqui na Espanha é unificar. A extrema-direita quer unificar essa minha crítica de pessoa de esquerda, que quer a justiça social antifascista, com as suas pautas. Então, a gente tem que separar, porque eles não vão conseguir. Se a gente lutar, eles não vão conseguir. E já para acabar, aqui não só a mídia europeia já está mais que passada, mais que sabem perfeitamente quem é Jair Bolsonaro. A preocupação aqui para com o Brasil é incrível. Aqui no Congresso de Deputados, claro, ainda não existe assim uma normalidade absoluta que nós tínhamos antes, que não vamos ter, não vamos voltar àquela normalidade, será um outro mundo, um mundo novo, mas o pessoal fala muito do Brasil. A preocupação é extrema com o Brasil. De fato, eu, como parlamentar, quero fazer uma carta aberta como parlamentar. Essa semana eu vou fazer uma carta aberta como parlamentar aqui do Congresso da Espanha aos meus pares em toda a União Europeia e, por que não, na América Latina e no mundo inteiro, explicando essa ideia e essa meta de eugenia que tem o governo do Jair Bolsonaro. Essa semana eu vou fazer e vou precisar, inclusive, da ajuda dos jornalistas livres para para veicular essa minha carta aberta, que vai sair aqui nos meios de comunicação da Espanha. Conte conosco, Maria. Maria. Minha gente. Conte conosco sempre. A sua pauta política é a nossa pauta política. A gente está intimamente ligado aí desde que a gente se encontrou na primeira vez em Berlim, naquela linda entrevista que a gente fez no túmulo, em frente ao túmulo da Rosa Luxemburgo, lá em Berlim. E, Jorge, se você quiser... perdão, era Melina. Melina não comentou. Né? Não, Bruno... Sim, Maria, por favor. Desculpe, eu sei que é terrível. Imagine. É terrível, desculpe. É que eu deixei uma coisa na gaveta, como dizemos aqui. Nada, 10 segundos. E vamos ter que empurrar muito o Partido Socialista Obreiro Espanhol, vamos ter que empurrar muito desde a sociedade, desde as esquerdas, para que o Partido Socialista vá para a sua esquerda
e vá para o lado da Unidas Podemos, porque na semana passada o Partido Socialista ele não quis seguir as pautas nem da Unidas Podemos, nem da Esquerda Republicana. O que ele fez? Ele aprovou a prorrogação do estado de alarme com Ciudadanos, que é um partido de direita. De fato, Pablo Iglesias, quando falou lá no hemiciclo do Congresso, disse: para o pós-Covid, a nível social, eu prefiro perfeitamente ir com a esquerda republicana e não com a direita. Vamos ter que ficar bastante atentas a que essa confluência do governo da Espanha, do Partido Socialista e do Unidas Podemos, que ele vá para o lado do Unidas Podemos e não para o lado de Ciudadanos e para o lado do Partido Popular. Muito bem, Maria, muito obrigado. Antes de comentar sobre a repercussão do Bolsonaro aqui, eu queria só fazer um parênteses sobre as perspectivas de futuro, as perspectivas de modos de gestão de cidades no pós-Covid, né? E que é um tema que me interessa bastante, porque alguns dias saiu na BBC Future uma reportagem, um texto do Simon Mayer, que é pesquisador em ecologia econômica da Universidade de Surrey, em que ele aponta 4 possíveis cenários para o mundo pós-Covid, né, para a gestão pós-Covid. Um deles é o capitalismo de Estado, que a gente já conhece, que é a centralidade das respostas e priorizando a economia de troca, né, priorizando o mercado. O barbarismo, que seria uma resposta completamente descentralizada, que também prioriza o mercado. Um Estado socialista, que centraliza a resposta e prioriza a proteção da vida. E um Estado de ajuda mútua, que seria uma resposta descentralizada, priorizando a proteção da vida. Então, se a gente conseguir se conformar como esquerda para avançar nessas 2 últimas possibilidades, acho que a gente tem bastante elementos para combater e eliminar num sonho essa direita fascista que tem ganhado tanta presença por aí. Sobre o Bolsonaro aqui, tem um fator que é bastante interessante, que é a quantidade de brasileiros presentes na Itália que são a favor do Bolsonaro. Então, sempre que a mídia, e com cada vez mais frequência, tem apresentado as fraquezas e os perigos do governo Bolsonaro, cada vez que essa mídia, que essa notícia é apresentada, você tem uma enxurrada de brasileiros comentando a favor do Messias. Então, esse é um ponto de bastante preocupação para a gente que está aqui na Itália, e aí eu aproveito o momento para fazer o nosso jabá aqui, de convidar as pessoas a curtir a nossa página, a página do nosso coletivo, que é o Bolonha pela Democracia em Brasília, onde a gente tenta trazer para a comunidade em Bolonha, para a comunidade de brasileiros em Bolonha e de italianos, a realidade que está acontecendo politicamente no Brasil, um grupo formado durante o golpe em 2016 e que vem atuando desde então. Então, acho que é um momento bastante importante da gente unir forças nesse sentido. Queria agradecer o Bruno, o Jorge e a Maria, foi incrível poder conversar com vocês hoje, e a todo mundo que estava assistindo. Obrigado, Melina. Eu vou te fazer um convite de depois, no final, a gente conversar melhor sobre o seu coletivo, até porque a Frente Internacional de Brasileiros contra o Golpe tem organizado também um programa semanal. Eu não sei se vocês estão sabendo aí, mas eu acho que a gente podia dar uma conversada depois. A gente já vai se encaminhando para o final, né, Jorge? Se você quiser finalizar esse programa, dar os parabéns também a você por seu primeiro programa, os Jornalistas Livres. Obrigado, e a gente espera continuar essa parceria. Obrigado, Bruno. Foi uma grande satisfação ter participado desse programa, e vamos participar de muitos mais. Queria agradecer também, além de agradecer a você, queria agradecer a Maria Dantas, agradecer também por potencializar a nossa voz, o nosso grito aí na Espanha, né? Pode contar também com o Coletivo Andorinha para que nós possamos divulgar, difundir essa carta, enfim,
a Melina. Melina, o tempo é curtíssimo, né? Eu queria falar muito sobre a sua, sobre, enfim, a sua área de estudo, né? Que você é designer de experiências educativas, enfim, a gente... Jorge, eu acho que rola da gente falar um pouquinho mais, se ainda você rola? quiser falar sobre isso, acho que pode. Sim, eu queria ouvir da Melina, como que é ela que tem esse contato com a educação, né? Quais os impactos na educação e quais as soluções possíveis para eu não sei se a gente ainda pode falar do pós-pandemia quando nós falamos de educação, né? Porque nós estamos vivendo ainda a pandemia e a educação precisa de soluções para já, urgem soluções imediatas. Então eu queria saber, aí na Itália, já que o Bruno deu esse tempinho extra para a gente, como aí na Itália está sendo tratada a questão educacional em todos os níveis e como que você, como profissional da área, enxerga esta questão? Olha, acho que tem um ponto que é bastante discutido, que é a digitalização do ensino, né? Uhum. A transformação do ensino num elemento mediado pela tela e não necessariamente pelas relações humanas. Eu, particularmente, acho que os dois mundos podem, sim, convergir para a promoção de experiências que sejam significativas no aprendizado e a possibilidade de estar em contato com diferentes pessoas e fortalecer ainda mais a comunidade global no sentido de o que eu aprendo com pessoas que têm uma realidade completamente diferente da minha, né? Acho que a internet, o mundo digital fortalece, tem essa potência de fortalecer. Aqui a Itália é um país muito curioso, direi, porque ao mesmo tempo que você tem pedagogistas com um grande nível de revolução no fazer educação, como a Maria Montessori, você tem uma prática educativa ainda muito baseada na transferência de saberes, né, na transferência de conhecimento, o que fica bastante mais evidente agora nos momentos do ensino digital. Mas você tem um caminho também que é bastante interessante, tem sido abordado como uma possibilidade aqui, que é do fortalecimento das instituições que a gente chama aqui de escolas do bosque, que são escolas completamente ao ar livre, com um programa um programa pedagógico mais personalizado, digamos, às necessidades e às convergências, aos interesses do aluno, e principalmente na formação não só da literalidade da língua ou da matemática, mas principalmente na formação do indivíduo. Então, a experiência que eu tive na Escola do Bosque é muito interessante por essa formação de crianças de 2 anos que têm uma autoconsciência, uma consciência do coletivo muito forte. Então, acho que essa pode ser um bom momento de cruzar, talvez, os lados, quando a gente parece caminhar para o digital como uma única possibilidade para a educação, né? Então, talvez a gente tenha que estar aí ocupando mais os lugares abertos e públicos e as relações da educação que se faz no cotidiano. Acho que essa pode ser uma... Obrigado. Obrigado, Melina. Maria Dantas, tem alguma informação para nos dar acerca do que se passa com a educação aí? Como que está sendo o ano letivo dos estudantes? E como que está sendo essa relação dos pais, né? Os pais que têm que ficar em casa e para cuidar dos filhos. Eles estão recebendo apoio do governo? Como que está sendo isso, Maria? Que boa pergunta, porque basicamente foi o que conversamos e que foi foco de debate no Congresso na semana passada. E foi uma das exigências feitas pela esquerda republicana para dar um ok à continuação do estado de alarme, que é essa ajuda incondicional a essas famílias que ficaram basicamente a ver navios, né? Inclusive famílias monoparentais e monomarentais, né? Que sempre falamos monoparentais nessa sociedade patriarcal, que tiveram que arcar com diversas dificuldades durante esse estado de alarme. Veja bem, o processo de desescalada na Espanha está sendo diferente em cada área, normal,
né? Isso também é uma exigência do anterior, ok, a prorrogação do estado de alarme, que para conseguir o governo teve que aceitar umas exigências do PNV, que é o partido da Euskal Herria, do País Vasco, e uma das exigências basicamente era essa, né, que existisse essa forma descentralizada, que é normal. Gente, se a gente vai ter menos mortes no Brasil, é porque a gente é uma federação, basicamente. Os governadores, né, os diferentes estados do Brasil fecharam filas contra Bolsonaro, né? E aqui, de acordo com a incidência do Covid em determinados espaços aqui do Estado espanhol, há essas 4 fases que o governo da Espanha fez da desescalada, é diferente. Então, por exemplo, em Madrid, em Barcelona e em outras partes da Espanha, ainda estamos na fase 0, que é a fase inicial. Mas existem outras cidades que já vão pela final da fase 1. Então, sobre a escola, eu não sou expert, não? Mas em alguns lugares da Espanha, as escolas já começarão agora, a partir da próxima semana, com menos alunos e alunas, isso sim. Foi levado bastante a sério o tema do ensino, do teleensino, eu não sei se se fala assim em português, como é teletrabalho, teleensino, né? Inclusive, foi outro tema muito debatido no Congresso, porque os pais e as mães e os cuidadores ou cuidadoras, né? Não quero só falar de pai e de mãe, em casa, teletrabalhando e tendo que fazer também essa assistência direta com os seus filhos e as suas filhas. Então, a volta à escola aqui será pausada aqui na Espanha a partir da próxima semana, e para mim uma coisa que para mim é muito a destacar. Aqui se está falando, aqui se abriu antes coisas assim não essenciais sob o meu ponto de vista, né? Meu ponto de vista nesse sentido é como o da Bachelet, muito holístico. Algo não tão... Sim, eu gosto muito da Bachelet quando fala do Covid, que ela é muito holística. Não tão ligado à saúde mental das pessoas, às famílias, né? Do que a abertura das escolas. Se está falando mais em abrir os McDonald's que não em abrir as escolas. Se está falando mais em abrir piscinas públicas ou lugares para fazer exercícios que não as escolas. E, para acabar, dizer que a opinião da cidadania aqui, nesse sentido, segundo o meu ponto de vista, o que eu leio e o que eu escuto, está dividida. Não acredito que seja por algo ideológico, eu acredito que seja algo mais relacionado com a realidade de cada unidade familiar, inclusive a realidade de cada território da Espanha. Não é o mesmo você ter 3 filhos para levar para a escola em Barcelona, que é uma das maiores cidades da Espanha, do que você morar em Umbrete, na Andaluzia, que é uma cidade bem pequenininha, que inclusive as crianças podem ir sozinhas andando e ir para a escola. Ok, obrigado, Maria Dantas. Bruno... Eu queria só dizer, o pessoal que não sabe, Michelle Bachelet foi presidente do Chile na época da década de ouro da América Latina, né? Chamada aí pelo Linheira, o vice-presidente da Bolívia, que foi golpeada também recentemente. E a Michelle Bachelet mora aqui na Europa, em Genebra, né? Ela é do Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos da ONU. E esse escritório fica em Genebra, aqui na Europa, o qual eu estive presente também na caravana Lula Livre Europa, cobrindo aí a caravana que passou por Genebra, passou pelo escritório da ONU em Genebra. Jorge, acho que a gente podia já encerrar o programa, e eu queria novamente parabenizar a Maria Dantas e dizer que teve algumas mensagens de parabéns aqui também nas redes, hein, Maria? De feliz aniversário. Pedro Maia, Dantas Delmiro e outros lhe deram parabéns também.
alguns dizendo que são por fã e que têm grande respeito pelo seu trabalho. Jorge, por favor, se puder concluir. Ok, obrigado mais uma vez também, obrigado Maria, obrigado Melina, obrigado Bruno. No próximo sábado tem mais Boletim Pandemia Europa, né? Às 10 horas, hora de Brasília, às 14 horas, horário aqui de Lisboa, horário da Europa, não de toda a Europa, né, Bruno? Mas enfim, horário de Lisboa. E são todos convidados. Muito obrigado a todos que participaram, que enviaram comentários, que enviaram mensagens. Enfim, fora Bolsonaro, vamos torcer para que isso tudo melhore, que isso tudo passe da melhor maneira possível. Como diz o brinco aí da Maria Dantas, fora Bolsonaro, né? E estamos aí. Obrigado a todos.